paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um momento aqui no Apostolicast. Estamos hoje aqui na biblioteca da Matriz e desde já muito obrigado por estar aqui com nós. Acredito que você tem interesse nesse assunto e hoje tem muito a te acrescentar mesmo. Queria logo já agradecer ao pastor John que está aqui com nós. Obrigado, pastor. Também, meu prazer. Rapidamente te apresenta, pastor, a quem está nos ouvindo. Prazer, pastor John, Igreja Apostólica de Esteio, amigo e irmão do irmão Eduardo, e feliz de estar aqui com os irmãos. Amém, amém. Hoje vamos falar então sobre os requisitos para ser usado por Deus, pastor. Pode ser, eu botei usado pelo rei. Usado pelo rei. E sim, Deus é o nosso rei. Eu acho isso meio interessante, sabe por quê? Você que talvez é de Caxias do Sul, da região da Serra. Essa semana que nós estamos gravando, vamos começar já com um papo quente. Uma pastora foi pega em adultério num motel. Meu Deus. E ela saiu da empresa que ela trabalhava, onde seu marido também trabalhava. Acredito que os dois trabalhavam e faziam culto de noite. E ligaram pro marido, o pastor, e disse, tua mulher tá lá, vai lá que ela entrou agora no motel. E quando ele chegou lá, realmente pegou a esposa no flagra. Tragédia. Aí fica a questão, pastor. Qualquer um que loca um espaço, bota um púlpito, liga o microfone, é pastor? Qualquer um que toca um violão e canta um louvor é levita? E esse caso aconteceu lá em Caxias. E tu pode ver que não existe quase critério nenhum para ser usado. Qualquer um que simplesmente botar um terno e uma gravata parece que se torna pregador das multidões. Pastor, conta para mim, o que o senhor entende? Quais são os pontos básicos quando alguém chega para ti como pastor e diz que quer ser usado por Deus? O que qualifica ou credibiliza uma pessoa? Amém. Primeiro, saldo como uma tragédia, né? Muito triste isso aí por meio evangélico, coisas que acontecem assim. É ruim para nós, que nós acabamos sendo taxados de farinha do mesmo saco, e é uma pena. Então, mas não é o que nós viemos falar, ela e ele se virem. Não tem nada a ver com nós? Não tem nada a ver com nós, que eles possam achar a salvação deles. Esse assunto, ele surgiu, eu estou num projeto pessoal meu, essa Bíblia que está aqui, eu estou prestes a aposentar ela e comprei uma nova, e o projeto que eu estou é de passar todas as anotações dela para a nova, deixar a Bíblia afiadinha, lambendo o fio, afiada dos dois lados, e separando por conteúdo, cores, enfim. E semana que passou eu cruzei o 1 Samuel 16, e 1 Samuel 16 bem ali, está escrito currículo de Davi. Currículo de Davi. E me chamou a atenção porque às vezes são anotações antigas que a gente anota e depois esquece. E foi aí onde começou essa inspiração para que tem movido o meu coração e tentado passar ao próximo, né? O que o rei, o que Deus espera de alguém que vai ser usado. E permita só me ler para te entender. 1 Samuel 16, 17 diz: Disse Saul, não te esquece que Saul era o rei, disse Saul ao seu servo, buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. E versículo 18 diz, respondeu um dos moços, vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte, valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. E bem no lado aqui tem essa anotação dizendo o currículo de Davi. O que levou Davi a ser quem ele era o currículo que ele tinha. Quando a gente vai numa empresa, a gente, na expectativa de ser chamado por essa empresa, a gente acaba entregando o currículo. Isso é que eu sei, isso é que eu fiz, isso aqui é onde eu fui, por tanto tempo fiz isso. E esse currículo é o que vai nos deixar apto ou não de firmar nessa firma, né, de trabalhar nessa firma ou não. E aqui
quando eu li que Saul, o rei, pediu, estou precisando de alguém, o currículo que foi apresentado para o rei foi exatamente esse. Então, o primeiro ponto, irmão Eduardo, que eu anotei no versículo 18, quando alguém foi procurar alguém para o rei, ele disse: eu vi um filho de Jessé, eu vi o filho de Jessé. O primeiro ponto é que todo mundo, alguém está te vendo, indiretamente ou diretamente alguém está te vendo. E qual a importância disso? Muita. Alguém viu a mulher entrando no motel. Alguém, tá entendendo? O ver toda hora. Alguém está te vendo, alguém vê os teus cacuetes, alguém vê. Eu acho que semana passada eu estava evangelizando, depois cheguei no culto, um irmão diz: eu vi o senhor lá no beco tal. Estava lá mesmo. Eu não vi a pessoa, mas a pessoa me viu. Então, sempre vai ter alguém te vendo. E quando se tem essa certeza que alguém está te vendo, o comportamento muda bastante. O meu pai sempre dizia, ou diz, né, que Deus sempre vê tudo. Então, quando tu for fazer alguma coisa, tenha certeza que se ninguém está te vendo, Deus está te vendo. E esse comportamento, a tua ação, o teu jeito, o jeito que tu faz as coisas é fundamental para ser usado por Deus. Porque alguém está te vendo e esse alguém vai ser o que vai testemunhar a teu respeito, nem mesmo tu sabendo. A segunda coisa que falou que esse moço que ele viu, ele sabe tocar bem, ele toca bem. E quando se fala tocar bem, todo mundo tem algum tipo de talento, mas o talento ele só possa ser um talento quando tu faz ele bem, quando tu desenvolve essa ideia de aprimorar, de ajustar, de tirar os erros, aumentar os acertos para se tornar uma pessoa boa no assunto que tu está labutando. Então, só saber não é o suficiente, mas saber bem, dominar. Eu posso dar vários exemplos. Na época de bombeiro, ninguém me batia nos primeiros socorros, sabia tudo. Perguntava, eu falava, eu sabia bem o assunto. Quando acontecia uma emergência, eu tinha certeza de como lidar com a situação. Eu sabia como usar o equipamento. Eu sabia como guardar o equipamento. Então, esse saber bem é de fundamental importância se tu vai ser usado. Por que o rei vai chamar alguém que não domina a função? Por que o rei vai chamar alguém? Qual é a placa que tem na frente das empresas? Procura-se alguém para a função e aí bota com experiência. Eu pessoalmente nunca vi sem experiência. Pode vir sem experiência. Estamos procurando um motorista para cargas perigosas sem experiência. Pode vir. Um soldador sem experiência. Nunca soldou. Não. Óbvio que, e nós já vamos chegar ali, óbvio que em algum lugar tem que haver essa experiência, mas não para trabalhar para o rei. O rei está buscando pessoas e aí entra o próximo atributo desse requisito de ser usado pelo rei, alguém forte. E vamos ler de novo para te ficar fresquinho na cabeça. Vi um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar bem e é forte. A primeira coisa que a gente fala no forte, pensa no forte, é musculoso. No shape, que agora o tanquinho. Mas na realidade o forte, se tu procura a palavra forte no dicionário, é alguém que é estável, é forte no mental, é incansável. Forte é alguém que domina as emoções. Forte é alguém que domina a emoção. Imagina chegar numa emergência lá, tem uma criancinha que tá lá e tu começa a chorar junto. Nossa, então o forte não era do músculo de estar ali para ajudar a criancinha que está no acidente, mas é o forte de poder dominar o pensamento, dominar as emoções, convencer, ser estável. É alguém que não oscila, é alguém que não é uma hora tá em cima dando glória a Deus e outra hora tá lá embaixo falando palavrão. Uma hora tá carinhoso com a esposa, outra hora tá brigando. Ele disse, esse rapaz aqui que eu vou trazer para ser usado pelo rei, ele é forte. Até porque o que as pessoas veem, uma pessoa instável, não é a parte de cima, né?
é só ver a parte de baixo. Sim. Nunca é lembrado pelo dia que cantou bem. É lembrado pelo dia que faltou a escala. Então, o estável que o senhor fala, eu acho que é importante, porque ninguém lembra do que é bom, né? Sim. Estável. A mesma coisa, não muda. E outro atributo para ser usado pelo rei, valente. Valente é alguém resistente, é alguém que tem valia, que é eficaz. Tem uma velha frase no exército dos fuzileiros que fala: não pergunte se eu sou capaz, me dê a missão. Não pergunte se eu sou capaz, só me dá a missão, que eu vou dar um jeito. Valente, ele é destemido, ele não tem medo, não fica escolhendo boquinha, função, não é que ele cria, não, isso aqui eu faço, mas isso aqui eu não faço. Quantas pessoas vai ter? Acho que a palavra não é enjoado. Pode ser enjoado, chato. É alguém que tu sabe que tu não pode contar no grosso e no fino. Então, esse que o rei estava procurando foi apresentado, e esse era Davi. Era alguém que foi visto, sem ele saber que estava sendo visto, sabia tocar bem, forte, valente, e agora o próximo atributo, homem de guerra. Homem de guerra não... E é interessante que isso aqui é 1 Samuel 16, o próximo é 1 Samuel 17, que é o clássico da Bíblia, que é Davi e Golias. E o que é Davi e Golias? É Davi indo para a guerra levar pão e queijo lá para os irmãos deles que estavam em guerra. Ou seja, ele não tinha ido para a guerra, porque ele era de menor, não tinha experiência para estar na linha de frente, tanto é que ele foi como Uber, foi o iFood, foi levar comida para os irmãos, e os irmãos ainda gozaram dele, sabe? Nem é para te estar aqui, meu. Mas aqui, esse que viu Davi, um capítulo antes, chama ele de homem de guerra. Homem de guerra, ou seja, o homem de guerra não é necessariamente quantas guerras tu foi, mas é a experiência que a vida dá, né? E qual era a experiência que ele tinha? Nós vamos chegar numa principal, mas dá duas. Uma, ele matou um urso, matou um leão. É até interessante que o urso, a Bíblia diz que ele pegou pelas barbas. Eu nem sabia que o urso tinha barba, mas a Bíblia diz que ele pegou o urso pela barba e disse: isso aqui é meu, tu não vai levar. Era um homem que era calejado e bem provável com cicatrizes, porque só quem tem cicatriz vai ter história para contar. E Davi era um homem de guerra também, que tinha um currículo de experiência. Outro atributo, só eu tô falando, viu, Dudu? Até agora eu quero ver a tua voz aí também. Ele fala bem. Eu quero que o senhor termine essa parte. Tá, já vou terminar. Faz o resumo que eu tenho coisa para falar. Então tá. Ele fala bem não é a dicção, não é a eloquência. O falar bem está ligado com o ser educado, o ser polido no sentido de sim senhor, sim senhora, por favor, obrigado, pois não. É um cara de... E isso tu não precisa ter teologia, não precisa ter faculdade para fazer isso aí. Alguém, aquele cara, puxa, é alguém, não, pois não, sim senhora, não, por favor. São palavras tão simples e sutis que não existem mais hoje. E os mais dois, daí o Dudu vai falar, o Eduardo vai falar, Deus é com ele, Deus é com ele, meu Deus. Só isso aí já é um grande currículo. Muitas pessoas não têm esse atributo no currículo de dizer que Deus é com ele. Se Deus é com ele, é que ele é com Deus. Isso é forte demais. Isso é só tempo, é oração, é convivência com Deus, é frutos, né? Frutos de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Não é só dar rajada de língua, que rajada de língua é muito fácil. A gente pode lubridiar, enganar a muitos com a rajada, mas junto com o Espírito Santo vai ter frutos. E se esse produz frutos, a gente vai poder dizer, Deus é com ele. A mesma coisa que acho que foi Sunamita que falou com Eliseu, né? Uhum. Foi só de vista, né? Aquele lá é de Deus. Aquele lá é homem de Deus. Aquele lá é de Deus. Homem de Deus. E a última, que é interessante, é que quando eles mandaram chamar Davi, o versículo 19, Saul enviou... Quando Saul recebeu o currículo desse rapaz, Davi, Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me a Davi teu filho,
E aqui mais um adendo, que está com as ovelhas. Que está com as ovelhas. Além do que nós falamos tudo que foi o currículo que deram para o rei, eles disseram, manda o teu filho para mim que está lá com as ovelhas. Mais um adendo foi dado, ele estava trabalhando. Deus nunca vai usar vagabundo, Deus nunca vai usar preguiçoso. Pelo contrário, não soa bem, mas Deus sempre vai dar mais ocupação para quem já está ocupado. Eu pessoalmente não conheço alguém recebendo missão que está totalmente parado lá, assim. Deus sempre vai honrar quem está no labor, na labuta. E aqui a Bíblia fala que Saul, o rei, disse, chama lá o Davi que está com as ovelhas. E diga-se passagem, as ovelhas não eram nem dele, era do pai dele. Então Davi estava trabalhando, não era preguiçoso, era alguém que estava na linha de frente, era alguém que estava se esforçando. Então, requisitos para ser usado pelo rei. E eu tenho me autoanalisado toda semana, depois que eu li isso aqui, fiz esse pequeno esboço, eu tenho dito, Deus, eu sei que alguém está me vendo agora. E quem me vê que eu possa transmitir uma boa mensagem. Eu sei que alguém vai me chamar para fazer uma função que eu sei que eu faça bem essa função. Pode bater no microfone. Faça bem, que eu seja forte nas minhas emoções, forte, valente, não temer o desafio, que as minhas experiências possam me tornar um homem de guerra, que possa transmitir às pessoas, que eu possa falar bem, que eu possa ter nós pulamos uma boa aparência. Ele tinha boa aparência. A boa aparência não é roupa de marca. Boa aparência é, às vezes, se está cheio de Espírito Santo, é melhor do que qualquer roupa de marca. Boa aparência, aí vai entrar pro outro. Nossa, dá muita coisa, muito pano. Mas esse era o currículo de Davi. Não foi à toa que ele se tornou um dos maiores reis de Israel. Então, aqui ele não era nada ainda. Aqui era um guri que estava trabalhando com as ovelhas. Eu sei que ele já tinha sido ungido, vamos lá, não vamos entrar nessa teologia ou em profundidade disso, mas aqui ele não tinha um cargo ainda. Mas, quando o rei precisou de alguém, ele tinha os requisitos para ser usado pelo rei. Que nós possamos ter os requisitos para ser usado pelo rei. E depois, se tu quiser, eu tenho mais um outro adendo, mas por enquanto. Tá, só para quem está nos ouvindo, irmão que está nos ouvindo, olha, antes de a gente começar a conversa, a gente marca a data, né, o que está acontecendo aqui, e eu geralmente passo um assunto a quem vai ser entrevistado, ou o pastor vai ser falado, mas hoje eu fiz diferente contigo, pastor. Eu falei pro pastor, escolhe o assunto, sabendo que o pastor John é um homem de Deus, vivido, calejado, escolhe o assunto. Aí vem a questão, pastor, que eu acredito que tanto eu quanto as pessoas que estão nos ouvindo, por quê? De tanta coisa para se falar, o que Samuel 16 te chamou a atenção para hoje? Do teu coração? Porque eu acho que é algo que está bem fresco no meu coração. Eu preguei sobre isso aí terça-feira agora, e ainda, por exemplo, não tem a minha última anotação, então realmente é o que está fresco. Eu não tenho nada, não que eu não tenha nada depois, mas foi a última coisa que eu anotei. Então, e eu tô numa missão aí de evangelismo pelas ruas de Esteio. E é a minha oração que eu tenho feito, eu quero ser usado pelo rei. Eu quero que o rei veja em mim o que é necessário para fazer a missão em Esteio. Então é algo que ainda queima no meu coração. Tenho tentado viver, ao menos essa semana, isso tem sido quase o meu tópico do dia a dia. E, enfim, Tá. Mas veja bem, se nós pegar hoje e sair para fora, nós vamos encontrar muita gente que quer ser usado por Deus. Muita gente. E eu acredito que isso aqui, às vezes, bate na cabeça de quem talvez está vendo esse vídeo. Porque quando a gente bota o trabalhar, o labor das pessoas, a gente percebe que existe diferença do trabalhar. Se nós pegar várias igrejas, todas elas dirão, pastor, servimos ao rei. A gente vive ao rei, a gente é do rei. Ninguém vai negar isso.
Mas se nós pegar e parar e botar lado a lado, a gente vai ver que a forma de servir, ela é muito diferente. O que te faz, pastor, seguir essa linha que tu vive? O que te faz trabalhar dessa forma ao rei, sabe? Por que não de outras formas que a gente sabe que existe ali fora, sabe? Eu acho que a resposta clássica disso, eu acho que todo mundo tem um talento. Tu tem um talento, tu tem um talento que eu não tenho e eu tenho um talento que tu não tem. Isso é ótimo. Porque se todo mundo tivesse o mesmo talento seria uma tragédia. E como é que eu olho? Eu olho como nós estando numa caixa de ferramenta de Deus, na caixa de ferramenta. O homem que construiu essa igreja aqui, o mestre de obras, o engenheiro, podemos dizer, foi o pastor Antônio Martins. Pastor Antônio Martins, muito querido, me lembro dele quando criança. E quando essa igreja foi construída, que é um prédio grande, as colunas foram feitas com sapatas de 2x2, 2 de largura por 2 de profundidade. Naquela época que não tinha tecnologia, nos anos 70, fazer uma sapata desse tamanho era um exagero. Mas ele sempre dizia, essas paredes nunca vão rachar. E ele disse, se um dia quiser construir para cima, vocês vão poder. E realmente as paredes nunca racharam. Mas eu falo tudo isso para dizer que quando as pessoas vinham pedir emprego para trabalhar naquela época, nos anos 70, construir uma igreja desse tamanho era uma mega obra, né? O pastor Antônio Martins dizia, não, chega aí, traz a tua caixa de ferramenta. E quando as pessoas traziam, ele abria e inspecionava as ferramentas desse futuro candidato para trabalhar de pedreiro, de seja lá o que for. E se a ferramenta não estava bem cuidada, se a colher de pedreiro tinha massa de concreto seca ali de trocentos onde, ele dispensava. Ele não dava nem a razão, mas depois ele explicava, ele disse, não, ele não cuida nem das ferramentas que ele tem, não vai cuidar da nossa. Não é um caprichoso. E ele sempre analisava pela caixa de ferramenta o potencial desse candidato. Então, quando Deus olha, Deus tem uma missão, eu preciso ir lá na casa tal. Deus é espírito, ele precisa de alguém para ir até lá. Deus pode falar em voz audível, que nem falou com Saulo, pode, mas usualmente Deus vai usar uma pessoa, tanto que usou Ananias, usou Cornélio, usou pessoas. Então, para ir na casa dessa pessoa, eu sempre olho, diz, tomara que Deus olhe na caixa de ferramenta em mim e eu possa me sentir qualificado para a missão. Eu não quero estar ocupado demais, que eu vou dizer não, eu não quero dizer, puxa, agora não, mas logo isso aí, mas logo assim, mas logo lá, eu quero estar à disposição do rei, para que quando ele chamar, que seja que nem esse. O rapaz que viu Davi nem sabe o nome, era um dos servos do rei. O rei apenas diz, estou precisando de alguém que sabe tocar, trazer alguém a mim que toque bem, um homem que toque bem e traz para mim. É isso que ele queria. E esse anônimo diz, olha, eu vi, e deu o currículo do que ele viu. E ainda disse, ainda está trabalhando, não está lá esperando a boquinha para entrar. Então, eu creio que é assim que me autoanaliso. Eu quero que Deus olhe para mim e veja eu uma ferramenta qualificada, que eu tenho uma espada afiada, que eu tenho uma espada, vamos falar português, que as folhas da Bíblia não estejam grudadinha. De nova, nunca foi lida, nunca foi folhada, nunca... Eu só estou trocando de Bíblia porque as últimas folhas estão começando a cair e eu não quero judiar tanto dela. Uma Bíblia muito guerreira, mas eu quero estar afiado, eu quero estar pronto para que quando vem o chamado e dizer, opa, o rei está me chamando, eu estou à disposição do rei. Tá, mas eu já vi pessoas entrarem em nossos cultos com uma certa experiência em vida com Deus, de outros ministérios, e eles olharem para nossos cultos, pastor, e eles disserem assim,
mas não precisa de tudo isso, sabe? Não tem necessidade de fazer tudo isso. Essa é a opinião dele. Agora, no teu olhar, qual é o lucro, sabe? Qual é o sabor de trazer esse esmero, esse esforço, de estar sempre prontinho, sempre qualificado nos detalhes, sabe? Eu percebo que o ministério apostólico, ele traz um apreço por detalhes que para muitos outros ministérios não é necessário, sabe? Não tem esse cuidado. O que te traz a vantagem disso? Porque não pode ser só um sofrimento vazio, entendeu? Não pode ser um cuidado só por sei lá, estilo de vida. Tem que ter algo que te ganha, sabe? Sim. Que te faz brilhar o olho. Sim. O que tu me diz sobre isso? Eu já vou aqui achar a escritura. Eita, vai dar um versículo já? Vai acabar com a explicação já. Tá no meio. Eu acho que eu bato isso aí bastante nos meus músicos e nos meus levitas, os que cantam na igreja, sobre ensaio, sobre preparar, porque nós não estamos preparando para alguém qualquer. E até é a reclamação que Deus fez para com a igreja daquela época, que ele disse, tu está trazendo, aqui no Malaquias 1:8, quando trazeis animais cegos para sacrificar, isso não é mal, e quando ofereceis coxo ou doente, isso não é mal. Ora, apresente-te ao teu governador, terá ele agrado em ti, será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. O que é a explicação disso? É bem clássica. As pessoas estavam indo para a igreja e oferecendo sacrifício. Não tem como negar, eles estavam trazendo. Só que o sacrifício era coxo, era manco, era cego, era algo que nem eles queriam. Então, se o louvor que tu está apresentando nem teus filhos querem ouvir, muito menos Deus vai querer ouvir, se não foi praticado, se não foi ensaiado, se não for... Por quê? Não é assim quando a gente vai cantar, tu foi convidado para cantar num casamento, tu ensaia. Foi convidado para cantar, não sei, tu ensaia. Agora, foi convidado para cantar na igreja, chega lá, deixa eu ver... Eu acho que é Mi maior, não, dá Ré, vamos no Ré. E vai de qualquer jeito, como se fosse para qualquer pessoa. Eu creio que o rei não se agrada disso. Para chegar, que é o próximo assunto, para chegar e ver o rei. E aqui está, requisitos para ser usado pelo rei. E requisitos para ver o rei. É diferente. Esse ver o rei, eu acredito que é o que traz o gosto de todo o esforço, sabe? Com certeza. Eu acho que é o resultado de todo o suor do rosto. Então conta pra mim, pastor, o que tu tem, qual é a segunda parte aí? O ver o rei já é bem diferente de ser usado pelo rei. Com carinho eu falo, Deus pode usar uma mula, mas a mula ainda continua sendo mula. Deus pode usar um corvo, Deus pode usar uma baleia. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Agora, para ver o rei, aí vai entrar no livro de Esther, capítulo 4, que ela queria ver o rei. E para ver o rei requer sacrifícios, requer jejum, oração. Ver o rei no 2:9 fala que requer uma beleza, e essa beleza não é a maquiagem, não é a roupa, não é a extravagância, não é... O ver o rei é uma beleza própria, que nada mais é do que o brilho de Cristo em ti. Para ver o rei, ela teve que trocar toda a alimentação dela. Ela trocou a alimentação dela. Leia lá no capítulo 2, vai falar que elas eram alimentadas diferente, ou seja, não era qualquer alimento. Para ver o rei, elas se banhavam com óleo de mirra, tinha especiarias, tinha perfume, ou seja, era uma preparação que era várias etapas. Porque se tu chegasse na presença do rei de qualquer maneira, o rei tinha o poder de te matar. O rei, o cetro do rei, aquele pedaço de pau com um diamante em cima, o rei tinha poder de dizer, chega, não, aniquila. O rei tinha esse poder. E se tu não houvesse uma preparação, ou melhor,
Se o rei para ti era qualquer coisa, o rei disse: eu vou te mostrar como é que eu trato qualquer coisa. Então, ser usado por rei tem os requisitos, e para ver o rei tem os requisitos. O jejum, oração, talvez é os principais. E eu creio que tendo jejum e oração, a beleza ela vai vir ao natural. Hoje talvez não é o caso, mas o óleo de mirra, como é que era produzido o óleo de mirra? Aquelas folhas, elas eram esmagadas. Quanto mais esmagada elas eram, mais exalava o cheiro. Quanto mais a gente esmaga a nossa carne, quanto mais a gente domina a nossa carne, quanto mais a gente regra essa nossa carne, mais a beleza interior vai sair, mais Cristo vai ser lembrado, visto, mais chance eu tenho de ver o rei. Eu acho que isso que é interessante. Tu falou na questão da Esther, da forma que ela foi moldada, né, para se apresentar para o rei. Mas veja que fica uma frase muito figurativa e que daqui a pouco para cada cabeça pode ser interpretada de uma forma. Traz para hoje, pastor, o que é se apresentar de forma agradável? Eu sei que já está falando isso, sabe? Mas bota nos dias de hoje. Tá. Então, se tu é familiar com a história de Esther, antes de Esther tinha uma mulher chamada Vasti. E Vasti foi chamada, mas não veio. Esther foi escolhida e foi. Tem diferença. E aí a gente vai entrar naquela célebre escritura: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chamou Vasti, Deus chamou pessoas, mas as pessoas não atenderam ao chamado, não se esforçaram para preencher os requisitos. Já Esther disse: olha, eu estou aqui pela bondade e graça de Deus. Então, por isso que aquela escritura, irmão Eduardo, fala que naquele dia muitos vão dizer: mas eu preguei no teu nome, eu expulsei no teu nome, eu curei no teu nome. E o que Deus vai dizer? Nunca tive contigo. Tá, isso aí é uma. E qual é? Afasta de mim que eu não te conheço. Não te conheço. Agora eu vou te perguntar: Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então ele não pode estar dizendo: eu não sei quem é tu. Meu filho, não te vi. Isso não é possível. Então já não é a tradução, não é a interpretação da escritura. A interpretação da escritura de afasta-te de mim, eu não te conheço. Essa vai ser boa, essa eu quero ouvir. A interpretação? É o que tu vai falar agora. A interpretação é bem fácil. Tá em Gênesis 4:1. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. O conhecer se refere à intimidade. Caim conheceu, teve intimidade com Eva e saiu um filho. Não saber que existe, no caso. Saber que existe, sabe. Mas a questão é que é proximidade. Outras palavras, ele vai dizer: afasta-te de mim, que nós nunca tivemos intimidade. Tanto é que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E não é que a escritura está dizendo: te afasta de mim. Quem? Qual é o teu nome? Eduardo? Eduardo do quê? Eduardo do quê? Capes. Deixa eu ver que Capes. Eu não sei quem tu é. Capes. Não, mas que cidade? Que cidade? Caxias. Caxias. A Caxias é aqui, ó. Do sul. Também não. Não te conheço. Isso não pode acontecer. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então a escritura não é: afasta-te de mim que eu não sei quem tu é. Ele sabe quem tu é. Afasta-te de mim que nós não temos intimidade nenhuma. Entre eu e tu não foi gerado nada. E por causa disso tu não tem condição de ver o rei. Então eu não quero que isso chegue até mim. Eu quero ter a condição de ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus é gerada através de um chamado e posterior ser escolhido. E para isso ele é desenvolvido através de jejum, oração, que na minha opinião automaticamente vai gerar uma beleza, vai gerar esse perfume que vai exalar. Por exemplo, quando tu sai da casa de alguém, esse alguém vai falar bem de ti ou vai falar mal? Quando tu sai da casa de alguém, graças a Deus que foi embora. Às vezes nunca se sabe, né? Não vi a hora deles ir embora. Ou, puxa, que legal aquele cara, que legal aquela família. Puxa, vamos convidar eles para vir de novo.
É esse perfume que é deixado. O perfume é o que tu passa e deixa aquele cheiro, né? É exatamente isso que deve acontecer se tu tem Cristo dentro de ti. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa então. Então, isso aqui que o senhor está falando praticamente são atitudes que a gente mostra, né? Que nos fazem ter a vista do que temos. Sim. Mas esse tempo eu estava conversando com um grupo de irmãos de outros ministérios também e ver a questão. A gente é salvo pela fé e pela graça. Somos salvos pela graça. E não por obras. Até Paulo fala isso para que ninguém se glorie. Mas se parar para ver, pastor, tudo isso que tu comentou são atitudes, são obras. Qual é a necessidade? Porque a fé sem obras é morta. É morta, tem que ter. É morta. Só que eu percebo que tem muita gente que diz, na verdade não diz, eles jogam para a graça, eles jogam para a cruz a nossa salvação, para na verdade se esconder na graça a falta de atitude. Não. Então, joga para Cristo, o sangue é suficiente. Eu não preciso jejuar, quer dizer assim, eu não preciso me consagrar, porque na verdade todo o sangue para minha salvação já foi vertido. Já ouviu disso ou não? Já, mas nem também não concordo. Nem perco tempo conversando com alguém assim. Mas tem pessoas que pensam assim, e são pessoas boas. E essas pessoas boas, então aí vai estar Mateus 25, 26, que a Bíblia fala que o Senhor do campo, do reino, né, saiu para viajar e deixou talentos. Eu sei que talento se refere ao dinheiro, a um pagamento, mas nesse caso nós vamos usar como talento algo que tu saiba fazer. E a Bíblia diz que aquele que tinha 4, né, ou 5, multiplicou. 5, 10 e 1, eu acho. Isso, 5, 10. Eu acho. Enfim, ele dobrou. O primeiro dobrou, o segundo dobrou, e o terceiro, que tinha 1 talento, o que ele fez? Ele cavou e enterrou. Ele disse: Deus me deu o Espírito Santo. Quando ele voltava, eu devolvi o Espírito Santo de volta. Tá aqui. Tá aqui. Guardei bem. Guardei a carreira. Mas, quando ele volta, de volta, ele, primeiro que dobrou, ele disse: bens fizeste, servo fiel e bom. Então, em primeiro lugar, no céu não vai entrar título, não vai entrar um pastor, não vai entrar bispo, não vai entrar músico, não vai entrar cantor, não vai entrar dirigente, não vai, no céu vai entrar servos. O que o servo faz? Ele serve. O que o servo faz? Ele está servindo, sendo útil. Não tem servo sem atitude, né? Não tem servo sem atitude, impossível. Segundo, a mesma coisa. Bem-vindo, fizeste bem, servo fiel e bom. Bem-vindo ao descanso eterno, blá blá blá. Aí pega esse 1. E esse 1 é muito forte, irmão Eduardo. O que Deus fala? Deus fala, disse, servo mau. Agora, o que está importante? Mal. Ó, esse mal é o M-A-U. Mal, não é o M-A-L. O M-A-L é quando eu tô doente. Tô me sentindo mal. Esse é o M-A-L. De fraqueza? Eu tenho que ir no hospital, não tô sentindo bem, minha barriga, tô mal, tô com uma dor de cabeça. Esse é o mal. Agora o M-A-U, esse M-A-U significa malvado, cruel, maligno. Esse é o que significa o mal. De M-A-U. Ele disse, tinha um talento, eu te dei um talento, te dei meu espírito, te dei, seja o que tu for, todo mundo tem no mínimo um talento. Eu te dei esse um talento e tu foi malvado, tu foi cruel, tu foi egoísta, tu não compartilhou, tu enterrou. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 2:13, resisti o dia mal, M-A-U. O que é o dia mau? O dia cruel, ruim, maligno. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 3:12, nunca haja em vosso coração o mal, não deixe o mal habitar em vosso coração. Salmo 139:23 diz, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim um caminho mau, M-A-U. Efésios 5:15, os dias são mau. 2 Crônica 7:14, se converter dos seus maus caminhos, M-A-U. Então,
Ela vai dizer, mas você foi só uma história. Não é só uma história, sabe por quê? Porque esse um que foi mal, egoísta, e a Bíblia chama de servo negligente. Tu foi negligente, tu foi fajuto, tu foi maligno. Eu te dei oportunidade de trabalhar para mim, no meu reino. E tem muitas passagens onde o mesmo talento, aquele pode ser figurado como serviço. Mas outras passagens, o talento é figurado como salvação. Sim, não, e aqui que eu vou... Exato, sabe o que o... Então se a salvação é só guardar e segurar para si, porque a cruz já fez tudo, exato, por essa passagem está condenado. Não, está condenado, sabe por quê? Porque esse senhor do reino, ele pega esse um talento e deu para aquele que dobrou. Ele disse, pega esse aqui e joga lá fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Onde é que vai haver choro e ranger de dentes? No inferno. Inferno. Então não é uma situação figurativa de talvez. É uma situação na qual ele enterrou o talento. Ele tinha requisitos para trabalhar para o rei. O rei disse, olha, tu tem cara que tu vai ser um bom trabalhador, eu vou te dar um talento. Bom, te vira aí nesse vê o que tu faz. E multiplica ele. Resumindo, Deus está na expectativa de lucro. Sabe por que eu percebo que as pessoas, eles misturam a questão de obras é orgulho. Fé é salvação sem obra, uma coisa assim, sabe? Pelo fato de que Jesus acusava os fariseus de suas obras, né, que se gloriava e tal. Então, meio que na cultura brasileira existe essa questão. Eu não preciso fazer obras, eu não preciso ter atitudes, eu não preciso fazer nada porque eu estou salvo pela graça. Esse mesmo que falou isso aí foi o mesmo que ganhou o folheto de alguém que saiu do seu comodismo e foi lá evangelizar ele e ganhou ele para Jesus. Daí a missionária, a irmã Luísa, dizia, eu não vejo ninguém chegando nos céus de mão vazia. Ele diz, ovelha gera ovelha. E se tu não gerou uma ovelha, o que tu quer que eu faça? Eu não quero ser mal, eu não quero reter, eu não quero ficar jogando para a cruz o que é compromisso nosso. Exato, eu não quero ser malvado, cruel. Puxa, talvez a minha cantoria, eu não sei cantar, mas talvez o pouquinho que eu soubesse para aquela pessoa teria mudado a vida dela. Mas eu fui tão egoísta que eu reti. E por ter retido, eu enterrei. Não, ele que se vire. Eu também... Não. Eu não quero ser mal. Porque os maus, o MAU, vão ser jogados no fogo do inferno. Sabe o que eu quero ser? Eu quero ser o servo bom. Aquele que Deus... Que alguém me viu. Pô, aquele lá vai ser bem útil no reino. Dá 10 talentos porque ele vai saber usar. O rei mandou te chamar. Eu? É tu mesmo. O rei? É tu mesmo. Bom. Enquanto ele me deu esse talento para mim trabalhar por ele, eu quero me preparar, porque vai chegar o dia que eu vou ver o rei. E quando eu ver o rei, ali vai ser dado o meu, não salário, mas a minha recompensa. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, falando do servo sendo convidado, eu sei que tem muita gente aí fora que quer servir a Deus, pastor, que quer servir. Na igreja aqui nossa também, e que talvez vai ver esse vídeo. E muita gente tem aquele pensamento, eu quero fazer algo para Deus, eu quero estar pronto, eu quero ser útil, eu quero ser aprovado. Quando alguém chega para ti, entendeu? Essa pessoa que está nos assistindo agora, se ela chegasse para ti, pastor, e dissesse, pastor, eu quero ser alguém na mão de Deus e eu quero ser aprovado. Qual seria a tua... Qual que é o abraço, sabe? Qual que é o envolvimento que tu teria com uma pessoa entender, sabe? Amém. Boa pergunta. Porque sabe o que eu digo, porque eu falo isso? Só me comentar, porque tem gente que tem medo de chegar para um pastor, porque acha que o pastor vai cobrar, vai ser aquele carrasco, vai dizer, não, tu tem que jejuar 7 dias por semana, tu tem que orar 24 horas por dia, e as pessoas parecem ter um receio, então elas preferem às vezes fazer uma caminhada solo com Deus, achando nos seus achismos, em vez de se colocar na mão do pastor. O que tu tem para me dizer para mudar essa ideia de quem acha que o pastor cobra demais? Eu acho que o primeiro passo de quem quer ser usado é estar preparado. Não se prepara uma mensagem porque tu foi convidado, prepara uma mensagem para estar pronto para quando ser convidado. Não se ensaia porque eu vou cantar no culto tal,
eu já vou estar ensaiado para estar preparado. Se alguém hoje vier conversar e pedir, eu sou testemunha de Jeová, eu estou preparado. Não é um assunto que me foge, não é um assunto que me assusta. Domino 100% não, mas tenho condição de sentar agora com qualquer um e conversar. E pode botar qualquer outra, muitas religiões, já estudei, estou pronto. Eu não me preparo porque alguém, lá está vindo fulano de tal, não, eu já estou preparado. E eu creio que assim, Deus só pode usar uma ferramenta que está apta. Tem uma escritura que eu até cruzei há pouco tempo, o machado, ele em Eclesiastes, um machado, se ele não está afiado, ele não serve para nada. Mas eu tenho um baita machado, o problema é teu. Se não está afiado, ele não vai ter utilidade nenhuma. Não tem. Aqui, Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado, ou seja, sem fio o ferro, e não se afiar o corte, aí tu vai ter que colocar mais força. A habilidade, porém, trará o sucesso. Então, por que eu vou usar mais força se ele podia estar afiado? A Bíblia diz que a habilidade é o que traz o sucesso. Onde é que está a habilidade de estar apto? Está pronto, tá? Se alguém chegar hoje para mim e dizer, eu preciso que tu pregue, estou pronto. Eu vou aqui, já tenho uma anotação. Aqui. E se alguém chegar para ti, pastor, e disser, eu não estou pronto, mas eu quero, então, me ajuda. Te prepara. Qual é o teu talento? O meu talento é cortar grama. Tá bom, tá com máquina, tá com extensão, tá com ancinho, tá com a tesoura? Tá pronto? Tá, então tá bom. Então pode esperar que o emprego vai te achar. A necessidade, alguma grama alta vai te chamar. Então, vou ter que marcar para a semana que vem porque tá me faltando, ainda não, o motor, não. Então se alguém chega para mim, vou perguntar qual é o teu talento? Eu sei fazer, então tá bom, tá pronto? Tá. Eu creio que dentro dessas tem que estar apto. Agora a gente tem uma micro-ônibus, a micro-ônibus da igreja tem que ter a carteira D. E eu precisava de um motorista para levar para Alvorada. E o irmão chegou e disse, eu sei dirigir micro-ônibus. Que legal. O irmão tem a carteira D? Não. Então, não me adianta nada. Boa intenção, não evita muito. Não, mas eu sei que tu sabe, mas se a polícia parar, tem que estar rápido, tem que estar... mas mal e mal paro. Não é assim. Depois acontece uma coisa, daí dá lá a notícia. Motorista que nem carteira tinha, bateu. Não. Então... mas como é que eu faço para mim ser útil na micro? Faz a carteira. Não faz curva, né? O que quer que eu faça? Aí teve outro irmão também que tinha, disse, mas eu não renovei o toxicológico. Também não me adianta. Mesma coisa. Então, o saber e não estar apto não me adianta nada. Mas eu pregava antes, eu cantava para a multidão. Pois é. Mas se tu não está fazendo é porque alguma coisa está te pedindo. Tem que estar. Há requisitos. O rei não chama qualquer um. Rei não vai lá na esquina lá e fica... pega esse malandrão aí, pode ser. Rei vai pegar alguém de confiança, alguém que é estável, alguém que ela sempre é na mesma, estável, de confiança, um valente, não é medroso, é um cara que tem boa aparência, um cara que tem boa forma. Isso só o tempo desenvolve. Só o tempo. Sabe que eu te perguntei isso? Porque conheci pessoas que eram usadas em igrejas que na Bíblia, pastor, na Bíblia está escrito, necessita ser casado. E eram pessoas solteiras. Mas o seu coração era de boa intenção, sabe? E quem botou ela lá no púlpito foi o pastor. Ele disse, não, tu aí tá com vontade, tá querendo, não falta culto, tá pedindo, então vem, pode fazer. Te consagrei a presbítero, sendo que na verdade nem casado era. Então, isso que eu te pergunto, sabe? Porque tem muita gente, eu vejo lá fora, muita gente que quer fazer algo para Deus, mas às vezes faz tudo meio torto, sabe? Porque tem alguém que está dizendo, pode ir, pode ir. E isso me preocupa, fazer as coisas meio, não sei se é o termo certo, fazer meio nas coxas, sabe? Empurrando com a barriga.
Isso aí Se a gente soubesse que hoje estaria uma autoridade, eu não estou entrando em política, vamos falando sobre a autoridade do cargo. Vamos dizer que o Lula ou o Bolsonaro, para não ficar entrando... Presidente. Mas estou tentando mostrar o cargo, a importância. E ele tivesse vindo no culto hoje, a gente não ia chamar a irmã Mariazinha lá, que canta uma vez por ano lá na igreja. Não. Não ia correr risco de dar... Não. O risco. Porque ia passar vergonha na frente da autoridade. Então, é que estou dizendo, com modéstia, eu respeito a presidência, oro pelo nosso país, mas o meu Deus é acima do presidente. E por que eu vou oferecer uma coisa de qualquer jeito para ele? Irmãos, não sei, deixa eu ver. Tá, pode ser esse aqui então. Não, esse aqui, tá, agora vai. E canta qualquer um que vem na cabeça. Imagina como é que o rei se sente, o rei deve estar olhando, meu Deus, de onde é que saiu isso aí? Bem explicado. Qualquer jeito. Então, há necessidade de estar apto, capacitado. Isso, Davi recebeu um título de homem de guerra sem nunca ter ido para a guerra. Uau. Tá. Quer falar mais uma coisa? Seja um servo bom, fiel. Peraí, segura que eu vou voltar isso. Meus irmãos, estamos chegando ao final desse momento com o pastor John, e eu acredito que tem muito conteúdo para voltar e rever, e eu sempre faço isso, pastor, por isso que eu vou te esperar. Uma breve mensagem, pastor, para quem está nos assistindo, sobre isso que está no teu coração. Se a pessoa que está assistindo estivesse hoje aqui na frente, o que tu falaria? Alguém que quer servir ao rei, o que tu falaria? Tu já falou que tem que estar apto, mas expressa uma breve mensagem. Seja um servo bom e fiel. Bom não para com os outros, bom para Deus. É para Deus que a gente está devendo o nosso melhor. Seja leal, seja fiel. Lealdade é algo tão caro que pessoas baratas não têm. Ser leal, fiel, posso contar contigo, alguém estável. Não seja um servo mau. Não seja alguém que Deus diz, não te conheço, não tem uma intimidade nenhuma contigo. Vai, tu escolheu esse caminho, agora continua. Agora é que eu vou ir para cá. Seja um servo que Deus pode se orgulhar. Se um dia tu tem o desejo de ver o rei, tem que passar por alguns requisitos e ser usado pelo rei. É isso. Pastor John, obrigado pelo tempo. Eu sei que para ti é corrido. Obrigado a você que ficou com nós até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus te acrescentou muito no seu coração. Se ficou com dúvida, se ficou com curiosidade, nosso contato estará no final do vídeo, no rodapé também. Nos procure. Acredito que Deus tem muito mais a acrescentar na tua vida e que esse homem de Deus tem muito mais do que só uma hora para te contar das coisas de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Até mais!